Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Fonseca, hoje é dia 8 de junho, segunda-feira, nova semana, novas oportunidades, trazendo mais um conteúdo aí para o canal, hoje falando a respeito do payroll de sexta-feira. Separei aqui alguns dados para a gente conversar, para quem acompanha o canal aí, a gente conversar, trocar uma ideia a respeito de alguns tópicos aqui que eu separei, tá? Primeiro tópico, payroll tranquilo contrariando a lógica. Tá? Sexta-feira eu tinha postado um vídeo aí falando que o payroll poderia ser sanguinário, de fato poderia ter sido sanguinário, não fossem os dados extremamente positivos que vieram dos Estados Unidos, né? As notícias aí que vieram a respeito da taxa de desemprego e vários dados que foram publicados na sexta-feira, né, do payroll. Tá? Até separei aqui os números, né? Relatório de emprego, né? mesmo com toda a crise que teve, que os Estados Unidos atravessou, toda a crise da pandemia do coronavírus, eram esperados, a projeção era de menos 8 mil empregos, né, na área não agrícola, e foram gerados mais de 2.500 empregos, mesmo em meio a uma crise mundial, mesmo em meio à pandemia, demonstrando a força da economia, americana, né? Então, extremamente surpreendente aí esses números. Tá? O relatório de emprego privado também, eram esperadas menos 7.500 vagas no emprego privado, foram geradas mais de 3.000 vagas no emprego privado aí nesse período. Né? Taxa de desemprego, era esperada uma taxa de desemprego de 19,7% e essa taxa encolheu para 13,3%. Manufatura, né, eram esperados menos 440 mil, né, e foi gerado aí 225 mil. Então foram dados surpreendentes, dados extremamente positivos, que demonstram a força da economia americana mesmo num período extremamente negativo para a economia mundial, né? Todo mundo então ficou impactado com esses dados, né? Ficou positivamente impactado, e isso fez com que o payroll de sexta-feira fosse um payroll tranquilo, contrariando totalmente a lógica, né? Poderia ter sido bem complicado, poderia ter tido um derramamento de sangue no mercado, né? Mas não, foi um payroll tranquilo. Falando, claro, do mercado de câmbio, né? Porque é o mercado que eu estou operando, os outros mercados eu acabei não acompanhando tanto, mas no mercado de câmbio foi extremamente tranquilo o payroll de sexta-feira. Falando aqui então a respeito agora de um outro assunto, tá? Segundo tópico, meta já batida, agora é só entrar nas boas. Isso aqui na verdade, uma reflexão, né? Por exemplo, eu comecei o mês de junho, nos primeiros 5 dias do mês de junho, né? No vídeo, quem acompanhou o vídeo de sexta-feira viu, já passei aí da meta estou passando da casa dos 18% em junho de rentabilidade. 18% é um número mais do que monstro, é um número gigante. E então agora é ter calma, é filtrar bem as oportunidades, porque o mercado ele é um mercado soberano, né? Ele não tem como ganhar sempre no mercado. Então quando a gente está com uma rentabilidade, quando eu estou com uma rentabilidade boa, eu procuro cada vez ser mais criterioso com as minhas operações, porque eu já bati a minha meta, eu já ultrapassei, já tripliquei praticamente a minha meta. Então eu vou, claro, selecionar melhor as entradas. Eu vou alguma entrada que poderia correr um risco um pouquinho maior, eu vou diminuir esse risco, vou baixar a minha mão. Então isso é uma reflexão que fica aí no canal. Se a meu exemplo, tu que está operando aí na tua conta, tu já bateu a tua meta do mês, dá uma diminuída, dá uma segurada, né? Opera com um lote menor, então seleciona bem as operações, seja bem criterioso, né? Aumenta a seletividade da escolha dessas operações, que é interessante, porque o mercado, assim como ele dá, ele toma, né? Então tem que ter cuidado quando a gente está ganhando, está tendo altos rendimentos. Isso significa que pode acontecer de esses rendimentos nos serem tirados se a gente continuar com a mesma sede ao pote, né?
Então, isso é estatístico, tá, pessoal? Isso é estatístico. Não estou inventando nada aqui, qualquer grande trader aí vai falar a mesma coisa. Está ganhando muito, é hora de ter cuidado, porque em algum momento pode haver uma perda, então tem que estar bem com um gerenciamento de risco bem feito e tem que ter um controle emocional também, porque senão vira oba-oba, né? Ah, já ganhei 18, agora vou ganhar 30%, já ganhei 30, agora vou ganhar 50%, e daqui a pouco vem o tombo. Então, meta já batida, então agora é só entrar nas boas. Selecionar as operações, selecionar bem, ser bem criterioso, diminuir um pouco a mão, porque tá tranquilo, entendeu? A meta do mês já foi batida, então agora é operar sim, continuar operando, claro, né? Não vou parar de operar, mas vou selecionar as operações de uma maneira um pouco mais criteriosa. Tá? Esse é um outro ponto que eu queria deixar na verdade como reflexão. Terceiro ponto, mercado consolidando. Agora falando em termos de análise para as próximas operações. Mercado consolidando, tá? Estou aqui com o time frame H4, né? O gráfico H4 aberto. Mostra bem aqui uma consolidação na região de 1,13, ó, bem próximo. Na região aqui de 1,13 o mercado está consolidando, fazendo aí um movimento aonde os compradores querem manter o preço acima de 1,13 e os vendedores querem derrubar o preço para baixo de 1,13. Então o mercado está consolidando aqui e ele vai daqui em determinado momento, claro, voltar ao movimento de alta, né? Porque ele está numa tendência claríssima de alta. Então ele vai ou voltar a fazer um movimento de alta ou ele vai romper e vai iniciar uma correção maior aí, que é aquela correção de curto prazo que eu estava falando na semana passada, que o mercado estava muito sobrecomprado em euro-dólar e ele poderia iniciar um movimento de correção. Na sexta-feira ele até iniciou esse movimento de correção, né? Ele fez aqui uma pequena correção e agora ele vai estar consolidando aqui nas últimas horas, esperando um outro dado importante que eu também queria comentar aqui, que é o dado do PIB da zona do euro, tá? Vou ler essa matéria aqui para vocês, ó. A zona do euro publicará o crescimento do PIB na terça-feira, às 12 horas, horário MT. Trata-se do principal indicador da atividade econômica da região, pois ele mede o valor de todos os produtos e serviços gerados na economia e desempenha papel importante na aferição do cenário econômico. Um PIB em alta indica que a economia está em boas condições e aumenta a atratividade dos investidores na moeda nacional. Após a alta de 0,1% no período anterior, os analistas esperam que o PIB caia 3,8%, menos 3,8% no primeiro trimestre. Claro, né, abrindo um parênteses aqui, impactado por toda essa situação, né, da pandemia, do coronavírus aí, que assolou o mundo inteiro. A zona do euro não fica inerte a isso, né, não fica imune, na verdade, não fica imune a isso. Então ela vai sofrer também encolhimento aí, como todos os outros países também vão sofrer encolhimentos no seu PIB, tá? Mas se o PIB superar os números previstos, o euro subirá, ou seja, se ele for mais positivo do que menos 3,8, existe uma probabilidade do euro se valorizar. E se o PIB ficar abaixo, ou seja, ainda mais negativo do que menos 3,8%, se o PIB ficar abaixo disso, o euro cairá. Não é uma certeza, né? É uma tendência a acontecer isso. Tá? Então eu queria colocar essa situação. O mercado, eu creio que ele ele não vai escapar muito dessa região de lateralização hoje. Pode escapar sim, mas acredito que não vai ter grandes movimentações hoje, porque o mercado ele vai esperar um pouquinho os dados do PIB da zona do euro amanhã. Tá? Então eu vou ficar aqui esperando um sinal mais claro para fazer uma entrada. Tá? Como eu falei, ele está consolidando, ele está numa zona aqui para mim neutra. Aqui, por exemplo, no H1 ele já está batendo aqui numa resistência. Eu poderia até fazer aqui uma venda quando ele batesse nessa resistência desse canal ascendente. Poderia fazer talvez com uma mão menor. Então, até vou olhar aqui na casa dos 1,1315, né? 1,1315 aqui. Poderia fazer uma entrada de venda com um alvo curto, né? Um alvo na região do 1,13. Esperando que o movimento vá ficar aqui consolidando, poderia fazer um trade bem curtinho aqui no scalp
na casa, quando o preço batesse aqui em 1,1315, buscando 15 pips aí, nele, buscando um alvo de 15 pontos, né? 1,1315, uma venda em 1,1315, buscando 1,13, esperando aqui que o movimento de consolidação continue. Poderia fazer essa operação, mas se eu fizesse entraria bem pequeno, tá? Entraria com um lote bem pequeno, só para buscar alguns dólares mesmo, nada muito concreto, tá? Para mim o mercado está numa zona que eu considero neutra, o H4 aqui ele está numa zona neutra. No diário ele está aqui até chegando próximo da resistência, né? Poderia voltar no movimento aqui poderia voltar no movimento de consolidação, no movimento de correção da tendência. Mas como amanhã vai ter um dado importante, eu acho que o mercado pode até não se movimentar tanto. Ou ele pode sim iniciar um movimento de correção antes do dado, para depois voltar à tendência. Então aí fica a critério, né, de cada um. Eu no momento não tenho um sinal claro assim para passar assim, olha, o mercado, o euro está com uma forte tendência de alta ou de queda, porque os dados da zona do euro que vão ser publicados amanhã é que vão determinar, no meu ponto de vista, uma movimentação mais forte aí do ativo, do euro-dólar. Então até amanhã, tudo que acontecer, no meu ver, é especulativo, tá? É meramente um movimento especulativo. A partir de amanhã é que vai ter uma definição aí mais clara se realmente o euro vai se valorizar um pouco mais ou se ele vai iniciar um movimento de correção da tendência de alta, certo? Gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, se não é inscrito, né? Ativa as notificações, dá o curtir aí, que é muito importante aí para manter o conteúdo aí, manter o canal, tá certo? Tem novidade chegando aí em breve, né? Estou formulando uma comunidade de traders, onde eu vou disponibilizar ferramentas como robôs, cursos e também vários materiais aí que vão te ajudar no mercado financeiro, né? Ou seja, essa comunidade de traders ela tem por objetivo criar uma comunidade de ajuda entre os traders, tá? Onde vão ser disponibilizados robôs de negociação, todos os robôs que eu possuo, meu arsenal de robôs eu vou disponibilizar nessa comunidade de traders para as pessoas poderem operar com esses robôs se elas quiserem. Dicas de como operar robô, feedbacks, tudo mais aí, sinais de negociação, manuais, né? E pretendo ir ampliando a gama o leque aí de produtos dentro dessa comunidade para beneficiar os traders que participarem dessa comunidade. É um projeto que eu estou elaborando aí, não está pronto ainda. Assim que estiver pronto, eu trago mais notícias aí no canal, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo aí, um abraço.